Olá, irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. É a nossa aula da semana da nossa Escola Bíblica Dominical. Segundo trimestre de 2020, é a lição de número 9, e na lição de hoje nós vamos dar um pequeno passeio na carta de Paulo aos Efésios, né? Então, a lição já está disponível para você em PDF no grupo da Escola Bíblica Dominical. Acesse o grupo no WhatsApp e abra lá em PDF a lição para que você acompanhe a leitura e acompanhe o raciocínio. Amém? Então, lição número 9, pequeno estudo da carta aos Efésios. O objetivo geral dessa lição é mostrar o propósito divino da Epístola aos Efésios. Os objetivos específicos dessa lição referem-se ao que devemos atingir em cada tópico, apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Então esse é o iniciozinho da nossa lição. Antes de nós entrarmos, propriamente dito, na lição, como de costume, nós vamos fazer a nossa oração. Amém? Feche os olhos e consagre a Deus esse tempo de aprendizado. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à Tua presença, fazemos confissão dos nossos erros e falhas e pecados e clamamos, Senhor, pelo sangue precioso que Jesus derramou naquela cruz, e pedimos, Pai, perdoa-nos agora, limpa-nos, purifica-nos e santifica-nos. E conduza, meu Deus, pelo Teu Santo Espírito, essa aula que nós vamos ter e nos ensina, nos ilumina e nos abençoa. E desde agora, Senhor, nós Te damos toda a honra e toda a glória, no nome santo, bendito e glorioso do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, pequeno estudo da carta aos Efésios. A nossa leitura diária dessa semana começa lá em Atos, capítulo 9, versículos de 3 a 5, isso na noite de segunda-feira, você vai ler. Na terça-feira, nós vamos ler Atos, capítulo 19, versículos de 1 a 3. Ali já mostra a visita de Paulo a Éfeso por ocasião da terceira viagem missionária. Na quarta-feira, você vai ler Atos 19, de 5 a 7, que mostra o encontro de Paulo com os 12 discípulos em Éfeso. Na quinta-feira, em Atos, capítulo 19, verso 8, Paulo pregando durante 3 meses na sinagoga de Éfeso. Na sexta-feira, Atos, capítulo 20, versos 28 em diante, Paulo admoestando a igreja e lembrando dos 3 anos de ministério em Éfeso. E no sábado, Atos, capítulo 28, verso 30, que mostra a prisão domiciliar do apóstolo Paulo em Roma, que serviu para que ele escrevesse essa epístola aos Efésios. Amém? Glória a Deus. Vamos partir para a nossa leitura bíblica em classe. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Depois, nós vamos ler Atos, capítulo 19, a partir do verso 1. Amém? Abrindo a Bíblia, portanto, em Efésios, capítulo 1. A palavra do Senhor começa dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então aí digamos, a saudação inicial, não é, do apóstolo Paulo aos Efésios, dirigindo ali a palavra aos Efésios, né, aos cristãos de Éfeso, aos santos que estão em Éfeso fiéis em Jesus Cristo. Amém? Agora vamos a Atos capítulo 19. Começa dizendo assim: sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo.
Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Eles eram ao todos uns 12 varões. Então aqui, primeiramente, em Éfeso capítulo 1 que nós vemos ali a saudação do apóstolo Paulo àquela igreja que se localizava em Éfeso, e depois em Atos, ele questionando os irmãos para perguntarem a eles se eles já tinham sido batizados no Espírito Santo. A resposta foi surpreendente. Nós nem ouvimos dizer que haja Espírito Santo. Você vê que aqui nessa epístola, já de cara, a palavra de Deus nos mostra uma circunstância que hoje em dia, em algumas denominações, infelizmente, né, as pessoas ainda têm, vamos dizer assim, uma certa dúvida com relação a isso. Batismo com o Espírito Santo. As Escrituras são claras quando elas dizem, não é, que um dos passos, e eu diria o mais importante dos passos do nosso caminhar com Jesus Cristo, é justamente receber esse batismo, essa imersão no Espírito, não é? E aqui o texto nos diz que Paulo disse a eles, no versículo 4, certamente que João batizou com o Espírito do arrependimento, que é o batismo nas águas, né? Então, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Pronto, eu creio em Jesus Cristo, creio na obra redentora do Calvário e desci as águas do batismo para demonstrar publicamente, primeiramente, o meu arrependimento das obras mortas e publicamente confessar agora a minha fé, fazer a minha confissão de fé em Jesus Cristo, né? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6, e impondo-lhes a mão, Paulo, né? Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e sinais, olham só, falavam em línguas e profetizavam. Esses eram todos uns 12 varões, pessoas que estavam reunidas naquele lugar, né? Aí, determinados grupos de irmãos, nada entrando em debates de teologia aqui, porque não é o objetivo nosso, né? Alguns irmãos falam, não, mas não existe negócio de batismo com o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus não muda. Ela é a mesma. A palavra do Senhor não muda, queridos. O Espírito Santo é para nós hoje, assim como foi para aquele povo, aquele tempo lá, para aqueles cristãos que andavam. E eu vou te dizer uma coisa, a luta nesse mundo, ela é árdua, não é? E isso com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, então, eu diria a você que metade de nós já tinham saído fora do caminho. Então, se você ainda não tem esses sinais, se você ainda não buscou esse batismo, se você realmente não se consagrou o suficiente para mergulhar nas águas do batismo, nas águas do Espírito Santo de Deus, é tempo de você fazer isso hoje. Busque a face do Senhor, abra um santo jejum, uma santa consagração, converse abertamente com Deus, abra o seu espírito, fala, Senhor, eu quero te conhecer intimamente, eu quero andar contigo, eu quero receber o teu Santo Espírito, eu quero receber os dons espirituais, não é? Os dons de falar em línguas, os dons de interpretar as línguas, os dons de profetizar, não é? Profetizar não é ficar assim, diz o Senhor, não. Profetizar é falar a palavra de Deus, é conseguir você ministrar a vida das pessoas, é você se assentar com uma pessoa que está precisando da presença do Senhor e falar do amor de Cristo, e você sendo aberto, não é, aos ventos do Espírito Santo, o Senhor vai colocar uma palavra nos seus lábios, e você vai abrir a sua boca e vai dizer exatamente aquilo que a pessoa precisa ouvir, não é? Isso é profecia, isso é profetizar. É de acordo com a palavra de Deus você dizer, você falar para aquela pessoa as coisas que ela precisa ouvir ou aquilo que o Senhor tem a dizer a ela. Não profetada, mas sim uma profecia baseada nas Escrituras, né? Então deixa claro Paulo aqui, ó, a partir do versículo 4,
de Atos capítulo 19. Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, é o batismo das águas, não é? Dizendo que todo o povo cresce naquele que haveria de vir, isto é, em Jesus Cristo, né? E logo em seguida, ele impôs as mãos, orou sobre eles, e a Bíblia diz que veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Leia Atos capítulo 19, versículo 6. E ore a Deus, se é que você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo. Amém? Introduzindo então essa lição, a Epístola aos Efésios, denominada de A Coroa dos Escritos de Paulo e ainda a Rainha das Epístolas, nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nessa lição nós vamos estudar os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante o estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Veja bem, irmãos, o objetivo da nossa aula da Escola Bíblica Dominical não é você se aprofundar no estudo teológico daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Não. Aqui nós vamos fazer, como o próprio título da lição diz, um pequeno estudo da carta aos Efésios. Vamos buscar entender, vamos buscar do Espírito Santo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E não só isso, irmãos. O principal, além do aprendizado, é você colocá-lo em prática. É você praticar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. É você buscar servir ao Senhor com a sua vida, servir ao Senhor no dia a dia, né? Receber o ensinamento da parte de Deus e praticá-lo. Amém? O ponto central da lição. Em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Jesus é a cabeça e a igreja, que somos nós, somos o seu corpo ligados à cabeça. Amém? Tópico 1. Autoria e data da carta. 1. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. É assim que ele inicia. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Quem é que está escrevendo? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, é que está escrevendo. Amém? O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome em hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, que está em Atos capítulo 3, versículo 9. Ora, em hebraico, Saulo significa o solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, que era o primeiro rei de Israel e pertencia à mesma tribo que o apóstolo. Isso está em Atos capítulo 3, verso 1. Também em Filipenses capítulo 3. Já Paulo significa o pequeno. Era o seu nome romano. Isso está em Atos capítulo 22, versículo 25. Ora, olha, já começando por aí, você identifica a diferença que caracteriza uma pessoa antes de Cristo e uma pessoa após o recebimento de Cristo. Quando ele era anterior a Jesus Cristo, ele era conhecido como Saulo, que significava o quê? O solicitado. Solicitado. Era aquele que era a pessoa a quem buscavam, a quem solicitavam, uma pessoa que tinha o conhecimento, uma pessoa que tinha a habilidade, uma pessoa capaz, uma pessoa que realmente, né, era importante. Depois ele passou a ser Paulo. Quando ele passou a ser cristão, ele passou a ser Paulo, que significa o quê? O pequeno. Jesus falou que se alguém dentre nós, alguém dentre vós, quiser ser grande, que sirva. Olha a diferença, né? Portanto, nós devemos realmente, irmãos, ficar muito assim, atento, né, a algumas figuras da igreja, né, hoje em dia, da igreja de Jesus espalhada pelo mundo, né? Algumas figuras que gostam de se ufanar a si próprios. Ah, eu sou tal pessoa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um grande profeta de Deus, eu sou não sei o quê, e colocam títulos em si mesmos, né? Ora, veja bem, a Bíblia nos diz claramente que aquele dentre vós que quiser ser grande, que sirva, seja servo. E o servo não se ufana, o servo é humilde. O servo é aquela pessoa que está disposto sempre aos cuidados com os demais. O servo é aquele que coloca a mesa. O servo é aquele que serve as demais pessoas nas suas necessidades, que visita as viúvas,
que visita um desempregado, que ampara aquele que precisa, que dá sempre a palavra, que semeia o amor, que está sempre atento a dar suporte às pessoas que estão necessitadas pelo caminho. Esse é o servo. Se alguém dentre vós quiser ser grande, que sirva. São palavras do Senhor Jesus. Aí você nota meia dúzia de pessoas aí por fora, nessas grandes denominações cristãs, hoje em dia, que se dão títulos a si próprio e que gostam de ser conhecidos como os tais, como os grandes líderes. Queridos, nós temos que estar atentos a essas coisas, né? A Bíblia diz que ainda que se um anjo se transvestisse, né, de luz e descesse no nosso meio, né, e anunciasse um outro evangelho diferente daquele que Jesus nos anunciou, nós deveríamos considerar isso como anátema, maldição, coisa que não tem serventia para nós, devemos nos afastar disso. Então, assim, só tomando por base essa parte da lição e dando um alerta para que a gente realmente tome cuidado com algumas coisas que a gente vê acontecendo aí pela igreja do mundo afora. Amém? Glória a Deus. Subtópico 2. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo e nunca como Saulo. Tá? Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus. Efésios capítulo 1, verso 1, tá? Isto é, não escolhido por homens. Vontade de Deus. Paulo assina suas cartas, não é? E ele se identifica como Paulo, não é? Reivindicando a sua autoridade apostólica, a autoridade que estava sobre a vida dele, a autoridade como servo do Senhor, a autoridade como enviado do Senhor, com a ressalva, né? Declarando sempre, pela vontade de Deus. Eu sou o apóstolo Paulo, né? Pela vontade de Deus. Não é porque eu tenho 38 faculdades, 39 diplomas na minha parede, já fiz curso nas universidades de Harvard e tudo mais, já estudei teologia na faculdade A, B, C ou D, já fui para os Estados Unidos, já fiz isso, já fiz... Não é nada disso. Não é pelas minhas qualidades pessoais, não são pelas suas qualidades pessoais, mas pela vontade de Deus. Então você identifica a autoridade de uma pessoa não pelas características pessoais dela. Você identifica a autoridade da pessoa sobre a igreja, sobre o rebanho que Cristo Jesus colocou sobre a terra, não pelas coisas que ela é capaz, mas pela vontade de Deus. Ela está servindo, ela está sendo serva, ela está tocando o rebanho do Senhor com humildade, com autoridade, sim, mas com humildade, sabendo que ela não está ali por causa dela, mas reconhecendo que se ela está exercendo algum cargo dentro da igreja, é absolutamente por conta da vontade de Deus. Aí sim, amém? Subtópico 3. Uma epístola da prisão. A epístola aos Efésios foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor, capítulo 4, verso 1, e o embaixador em cadeias, capítulo 6, verso 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, o apóstolo Paulo escreveu todas estas cartas, todas estas epístolas, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon, dentro da prisão. Então, você veja como
ele tinha o cuidado para com a igreja do Senhor Jesus, e como que essa é uma característica que deve servir de padrão para aqueles que realmente querem servir. Paulo tinha tudo ali para dentro da prisão dizer, olha, eu já estou, como se diz, estou preso aqui, já estou lascado por conta do anúncio desse evangelho, vou ficar me preocupando com a igreja A, B ou C? Não. De dentro da igreja ele redigia epístolas e dava instruções à igreja do Senhor Jesus, cuidava, tomava cuidado, se preocupava com a igreja de Jesus Cristo. E nesse caso específico aqui, quando ele estava preso em Roma, escreveu aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Característica de um servo de Deus, independente das circunstâncias que se vive, independente das circunstâncias pelas quais o mundo esteja passando, o cuidado com a igreja de Jesus Cristo é principal. Amém? 4. Data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, o apóstolo Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Isso você vê lá em Atos, capítulo 28, verso 30. Entre os anos de 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Isso aí está em capítulo 6, versículo 21. Então isso aí é mais ou menos para você ter um estabelecimento de uma provável data em que esta epístola, a epístola aos Efésios, foi escrita. Amém? Glória a Deus. Até aí tudo bem, irmãos? Caso vocês tenham dúvidas com relação a alguma coisa, deixa anotado aqui no rodapé, no grupo da Escola Bíblica, para que a gente possa debater juntamente, amém? Sintetizando, portanto, o tópico 1, o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios, e a sua data de autoria se dá por volta dos anos de 61 a 62 depois de Cristo, durante a sua prisão em Roma. Essa é a síntese do tópico de número 1, amém? Glória a Deus! Vamos, portanto, ao tópico de número 2, destinatários. 1. A cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual local onde se encontra a Turquia, o país da Turquia. Ela era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena, onde ocorriam lutas entre os animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, a cidade de Éfeso era um polo, não é? Era um polo, uma grande cidade com cerca de 500 mil pessoas, não é? Um polo comercial, um polo onde havia uma troca de comércio ali, onde chegavam comerciantes de várias partes do mundo para trocarem mercadorias, não é? E era uma cidade extremamente importante daquela região. E era justamente para aquela população daquela região que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Amém? 2. A religiosidade de Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade ela dependia dos milhares de turistas que a visitavam. A sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Nada que faça alusão aos dias de hoje. Amém, irmãos? Nada, absolutamente nada. Então, a cidade abrigava o templo da deusa Diana, templo que chamava-se de Ártemis, uma casa consagrada à deusa Diana, que era conhecida como a deusa da fertilidade. Esse templo, segundo nos diz aqui a nossa lição, ele era todo construído em mármore, né? Boa parte da economia, do ganho daquela população era no comércio de artigos religiosos, artigos que arremetiam à crença nessa deusa, né? E quando Paulo chegou pregando contra a idolatria, eles se alarmaram. Então, leia com carinho, com atenção e com calma
a epístola de Éfeso, que você vai ver ali também o livro de Atos, né, no capítulo 19, que você vai ver ali a luta que Paulo travou contra a idolatria em Éfeso. Amém? E isso nada difere de hoje em dia, irmãos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Nós temos que lutar em oração, temos que jejuar, temos que fazer batalha espiritual, para que as pessoas às quais nós venhamos a evangelizar recebam, né, com atenção, né, aquilo que nós temos a dizer. Jamais poderemos chegar apontando o dedo e dizendo, olha, você vai para o inferno, olha, vai acontecer tal coisa, olha, isso aí que você está fazendo é errado, isso vai fazer com que você morra, com que você seja condenado. Nada disso. Nós não podemos, né, tomar o lugar de Deus e querer fazer julgamento das pessoas. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, para julgar ninguém. Nós fomos chamados para anunciar as boas novas do Evangelho. E isso tem que ser feito com temor de Deus, com tremor diante do Senhor e com respeito às pessoas. Porque ainda que elas estejam mergulhadas na escuridão espiritual, mas nós temos que reconhecer que um dia nós também estávamos. Amém? Um dia nós estávamos também mergulhados na escuridão espiritual, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou e vai alcançar a vida dessas pessoas também através do anúncio que deve ser feito com sabedoria, que deve ser feito com inteligência, com visão, que deve ser feito com conhecimento da palavra, com anúncio da palavra de Deus, profetizando a palavra de Deus e não a religião. Religião não leva ninguém a lugar nenhum. Nós temos que anunciar a Cristo Jesus, temos que anunciar aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. A partir daí, o resto é com o Espírito Santo. É Ele que vai conduzir a pessoa ao arrependimento. Amém? Em nome de Jesus. Continuando. 3. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e os seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou os 12 discípulos, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo com o Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear a cidade. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou aquela igreja. Então, aí nós temos os nomes de algumas pessoas que estiveram ali à frente, né, como pastores daquela igreja em Éfeso. Agora, nesse caso aqui de Atos capítulo 19, versículo 12, há sempre aqui uma certa, vamos dizer, polêmica, né, com relação àquilo que a palavra do Senhor diz a respeito disso aqui. Vamos ler de novo aqui na página 4 da nossa lição, quase no rodapé. Ele diz assim, olha, em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia. Deus usava realmente o apóstolo Paulo de uma forma assim estrondosa, né? Pois até lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar enfermos e expulsar demônios. Atos capítulo 19, versículo 12. Peraí. Lenços e aventais usados para curar enfermos e expulsar demônios. A Bíblia fala isso. Agora eu te pergunto, será que é o lenço e o avental que curavam o enfermo e expulsavam os demônios? Não. A autoridade espiritual que o apóstolo Paulo tinha, a autoridade espiritual, ela era reconhecida pelos espíritos imundos. Então, se o espírito visse algum objeto que pertencia a Paulo, se ele era tocado com alguma coisa, a pessoa que estava ali atormentada por um espírito, não é? Fosse tocada, e em nome de Jesus Cristo, através daquilo ali, da imposição daquele objeto na vida daquela pessoa, o espírito imundo, ele, por sua vez,
ele reconhecia aquele objeto como pertencente ao apóstolo Paulo e, fugia. Então, era o lenço ou era o avental que curava uma pessoa ou que expulsava um espírito imundo? Óbvio que não. Um lenço e um avental não têm poder de absolutamente nada. Agora, a autoridade espiritual exercida pela Igreja de Jesus Cristo, a autoridade que está sobre a tua vida, a autoridade de uma pessoa que tem fé, uma pessoa que crê no poder de Deus, uma pessoa que crê na Bíblia Sagrada, naquilo que a palavra do Senhor diz, essa autoridade espiritual faz com que sinais, prodígios e maravilhas aconteçam. Porque a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus disse, né, que nós faríamos coisas grandiosas, maiores do que até mesmo ele fez. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, né? Perdoarão seus pecados e os abençoarão. Então, é a autoridade outorgada por Jesus sobre a igreja. Não é o avental de Paulo, o lenço de Paulo que curava o enfermo ou que expulsava o demônio. Não. A autoridade daquele que era proprietário, que era dono daquele lenço. A autoridade era reconhecida pelo espírito imundo. E a partir do momento que se chegava perto de uma pessoa enferma com um objeto que pertencia ao apóstolo Paulo, o espírito que eventualmente estava ali atormentando aquela vida, ele simplesmente fugia. Amém? Continuando. Tópico 4, saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para serem propriedade exclusiva de Deus, conforme está em 1 Pedro capítulo 2. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido da parte de Deus para conosco. Amém? Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos, de maioria gentílica, das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, os destinatários daquela epístola, daquela carta que o apóstolo Paulo estava escrevendo, eram justamente os cristãos que moravam não só em Éfeso, como em toda aquela região. Amém? Sintetizando o tópico 2, a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, que era o centro político, comercial e religioso da época. Tópico 3, propósito e mensagem. O propósito aparente dessa epístola não aborda nenhum problema específico como em outras epístolas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, nós percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistério e magia, mas que agora se reunia com os santos de Éfeso. Não por acaso, Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. Então nós vemos aí logo no início da carta, lá no capítulo 1, versos 20 a 22, essa chamada de atenção do apóstolo Paulo. A pessoa estava no mundo, se converteu a Jesus Cristo, entregou sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, desceu as águas do batismo, mas não se liberta 100% de hábitos e costumes que vinham do mundo, né? Então é necessário, aí entra necessário o cuidado da diaconia, né? O cuidado daqueles que adotam o cristão novo, a pessoa nova que está entrando no seio da igreja. É óbvio que a pessoa está chegando de uma cultura religiosa estranha, não é? E até ela se desvencilhar daqueles hábitos e daqueles costumes, ela vai demandar algum tempo. E por conta disso, é mistério, é necessário que diáconos, necessário que líderes de departamentos da igreja, líderes dos ministérios, acompanhem essas vidas para introduzi-las, não é, dentro da doutrina da verdade, segundo a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. O modo de vida daquelas pessoas era marcado por imoralidades, bebedeiras, mais
Mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz dentre os judeus e os gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal de redenção para ambos. É aquilo que nós falamos. A pessoa vem do mundo, ela está cheia de vícios, cheia de problemas, cheia de costumes, cheia de hábitos, e é necessário que ela seja acompanhada de perto, ensinada na sã doutrina, a doutrina que é segundo a palavra de Deus, para que ela possa ser inserida no ambiente da igreja e passar a viver uma vida saudável. Amém? Sob essas premissas, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática de vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e o que se espera que a igreja faça. Então, um bom estudo, evidentemente que essa aula nossa, como eu disse no início, ela não tem intenção de se aprofundar do ponto de vista teológico, não. Ela é apenas uma pincelada, um pequeno estudo a respeito da carta aos Efésios. Mas ali tem, sabe, uma riqueza de detalhes do ponto de vista espiritual, irmãos, que você deve buscar de Deus um entendimento a respeito disso, porque tem muito aprendizado nessa epístola deixada por nós pelo apóstolo Paulo. Amém? Sintetizando o tópico 3, a abordagem da carta gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o seu corpo. Né? Essa é a síntese do tópico 3. Logo em seguida também, nós temos aí o subsídio para os estudos a respeito desse tópico 3. Amém? Glória a Deus. Concluindo, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e de suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver com santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, e a batalhar contra as forças das trevas. Amém? Então, nós concluímos isso, que essa epístola ela tem nos revelado, né, um resumo da salvação. Paulo, de uma forma sucinta, ele conta, ele fala, ele explana para aquela população de Éfeso e para todos os cristãos que vivem ali, né, expõe para cada um deles a doutrina da salvação em Cristo Jesus. Né? E de uma forma sucinta também, ele exorta, né, que a igreja viva em santidade e sempre alicerçado em Jesus Cristo. Irmãos, sempre alicerçados em Jesus Cristo, não dando ouvidos a doutrinas estranhas, não dando ouvidos a qualquer coisa que vem de A, B ou C, mas centrando na Bíblia Sagrada. Isso que nós estamos ouvindo hoje é baseado nas Escrituras, né? Ah, irmãos, o falar em língua dos anjos é estranho. Está na Bíblia Sagrada? É para nós praticarmos. Não está na Bíblia Sagrada? É anátema. Então, a síntese é isso aí, é a vida cristã baseado na Bíblia Sagrada, baseado naquilo que as Escrituras nos ensinam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, logo aqui abaixo, depois dessa conclusão, nós temos aquele joguinho de perguntas e respostas que você vai ler na sua casa e vai estudar. Assim, nós chegamos à conclusão dessa lição de número 9, estamos no segundo trimestre de 2020, lição número 9, cujo título é Pequeno Estudo da Carta aos Efésios. Pequeno Estudo da Carta aos Efésios. A lição, como eu disse no início, está em PDF, está salvo lá para você, está disponível para você no grupo da Escola Bíblica Dominical. Eu incentivo você a abrir a lição, se for possível, tiver impressora em casa, imprima, leia a lição comparado com a Bíblia Sagrada e com certeza você vai ter aí um crescimento. Amém? Você está orando, irmãos? Continue as orações, continue firme, porque eu creio que em breve, em nome do Senhor Jesus, nós vamos estar já podendo nos reunir, não é? Ali no templo, e o Senhor é grande, Ele tem ouvido as nossas orações, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da igreja, Ele tem guardado a vida dos nossos irmãos e vai continuar guardando,
porque o Senhor é o nosso Deus. Continue orando, clame a Deus todos os dias nas suas orações. Lembre-se de colocar a vida dos pastores nas suas orações, de seus familiares, a vida do pastor Augusto, da Margarida ali em Portugal, a vida do pastor Leandro e de sua família, do pastor Reinaldo de sua família, do pastor Valfran e de sua família, a vida desse servo de Deus aqui e de sua família, da minha esposa, dos meus filhos, a vida de todos os diáconos e diaconisas da igreja e de seus familiares e a vida de todo o povo da igreja. Ore, coloque diante do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que muito vale a oração de um justo em sua eficácia. E você é justo em Cristo Jesus. O sangue de Jesus te purifica e te justifica. Amém? Portanto, em nome de Jesus, nós vamos agora orar e agradecer a Deus por esta oração, por essa aula, e em seguida a bênção apostólica. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa lição de número 9, pequeno estudo da carta aos Efésios. Te agradecemos, Senhor, e pedimos que o teu Espírito venha nos ensinar, venha abrir o nosso entendimento, venha abrir o nosso pensamento, para que nós possamos assimilar tudo aquilo que o Senhor quis nos ensinar com essa lição. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Erga suas mãos, queridos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as ricas consolações do Santo Espírito da promessa sejam agora e para sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre a sua vida financeira. Eu te abençoo, eu te envio para que você viva uma semana de bênção, de prosperidade, de alegria e de paz. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a semana que vem com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe. Paz.